Glória a Deus, igreja. Amém. Deus abençoe a serva do Senhor, missionária Rosa. Deus abençoe ela grandemente. Amém? Amém. Pode tomar os vossos assentos. Aleluia. Como é bom estar na casa do Senhor. Amém. Como é bom estar reunidos para adorar o nosso bom Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Momento de alegria. Estamos aqui. Aleluia. E nós temos visitado muitas igrejas e realmente há um descompromisso das pessoas em vir para o culto. Mas a gente fica triste por um lado, mas por outro lado nós temos que se regozijar em alegria. Pergunto por quê? Por quê, pastor? Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E ele disse que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Então, quando nós vemos cadeiras vazias, a gente fica triste pela pessoa em si, mas logo nos sobrevém uma alegria. Por quê? Porque nós sabemos que breve a trombeta soará. Amém. No soar da última trombeta, ele voltará. Amém? Então, é momento de tristeza e ver o descompromisso das pessoas, mas também é momento de alegria e saber que a vinda do Senhor está mais próximo do que nunca. Amém? A qualquer momento ele está à porta. Então eu não digo para você se preparar, eu digo para você esteja preparado. Aleluia. Porque se você vai se preparar ainda, pode acontecer dele voltar e você não se preparou. Nós cristãos temos que estar o quê? Preparado para encontrar com o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 4. Evangelho de Jesus, conforme escreveu o nosso irmão João, capítulo 4. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Vamos ler o encontro de Jesus com uma mulher samaritana. Amém? Glória a Deus. Então eu vou lendo. Essa vai ser uma mensagem textual. Eu vou lendo e vamos parando e explorando cada versículo aqui mais importante aqui, tá bom? Amém. Diz assim a palavra de Deus: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia, batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Fala, necessário. Necessário. Foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Amém? Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber, a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não
se dão com os samaritanos. Amém? Amém. Vamos parar aqui já. Deixa eu explicar aqui aqui para vocês. Por que vocês acham que os judeus não se davam com os samaritanos? Alguém sabe? Por que os judeus não se davam com os samaritanos? Todas as vezes que nós vamos ler um texto, nós temos que, para nós podermos entender, fazer pergunta ao texto. Todo pregador, fazer pergunta ao texto. Por que disso, por que daquilo? Né? E aqui a Bíblia está dizendo que a mulher era samaritana e os judeus não se davam, não se comunicavam com os samaritanos. Como hoje é um culto de ensino, você tem que aprender. Amém? Amém. Tem que aprender. Depois da morte de Salomão, começa a reinar agora o seu filho. O nome do cara, filho de Salomão, era Roboão. Roboão começa a reinar depois da morte do seu pai. Só que aí se levanta um cara chamado Jeroboão. E o Jeroboão se rebela contra Roboão e divide o reino de Israel no meio. Na verdade, ele tomou 10 tribos para si. E o Roboão ficou com apenas 2. Roboão fica com Judá e Benjamim, que são os filhos de Jacó. Quem não sabe, as 10 tribos são representadas, as 12 tribos são representadas os 12 filhos de Jacó. Então, Judá e Benjamim fica com Roboão. É o reino de Judá, reino do sul. E o Jeroboão, que se rebelou contra Roboão, fica com as outras 10 tribos. Simeão, olha aí, como é que era o nome dos filhos do Jacó? Quem lembra? Tinha o Simeão, tinha vários filhos lá, né? Então ele ficou com 10 tribos. E nesse conflito, um fica com o reino do sul, que é Judá e Benjamim, e o Jeroboão fica com o reino do norte. O reino do sul, de Judá e Benjamim, tem a sua capital como Jerusalém, onde está o templo de Salomão. E o reino do norte tem a capital chamada Samaria. Amém? Amém. Então, por conta já começou esse conflito aí de judeus e samaritanos. E eles levantaram uma questão: onde seria o lugar de adorar a Deus? Que nós vamos ver lá na frente. Então começou ali uma política, começou ali uma confusão, onde se deveria adorar a Deus, se era no templo, ou se era lá no Monte Gerazim, que ficava lá na cidade de Samaria. E esse conflito já vem desde aí. Então, quando Jesus se encontra com essa mulher, ela diz: como assim? Vocês são judeus, nós somos samaritanos, nós não se comunicamos, nós não se damos bem. Amém? Deu para entender? Disse-lhe, pois, a mulher, no versículo 9: como sendo tu judeu, me impedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam, não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-lhe de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Valeu. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais
sede, porque a água que eu lhe der os fará nele uma fonte de água que jorra para a vida, que transborda, em outras traduções, para a vida eterna. Aleluia! Amém. É essa água que Jesus ele quer lhe dar. É essa água que nós temos que ter. A água que transborda. Pega um copo com água para mim. A água que transborda. Ou melhor falando, pega um copo vazio para mim. Vazio, sem água. Amém? Essa água que Jesus quer nos dar. Que transborda. Essa água que todo cristão tem que ter. Aleluia! Que transborda. Ezequiel 43 diz, versículo 2. Ele diz que ele ouviu um som, uma voz de muitas águas. Jesus estava se referindo ali, não era uma água que você bebe e daqui a pouco você tem sede. Copo vazio, Maria. Jesus não estava se referindo a qualquer tipo de água que nós tomamos e daqui a pouco nós temos sede. Jesus estava se referindo à água que era o próprio Espírito, a presença de Deus. Obrigado. Amém? Amém! Então eu quero dizer para vocês nessa noite. Existem 4 tipos de crente. Existe um crente que está assim vazio. Verdade. Não tem nada a oferecer. Aleluia. Existe um crente que ele não tem nada a oferecer. Ele está vazio e esse vazio dele aqui serve para acumular sujeira. É um crente que da boca dele não sai vida e sim sai morte. As palavras dele é para a morte, não para a vida. Porque ele é vazio, ele não tem nada para oferecer. Ele está assim, ó, vazio. O crente vazio, ele não tem prazer de buscar a Deus. O crente vazio, ele tanto faz buscar como não. O crente vazio, ele não tem mais vontade de orar. O crente vazio, ele não vem para os cultos porque ele não quer. Porque ele não tem vontade, porque ele está vazio, ele está sem essa água. Que Jesus disse que dá. A água é Jesus que dá. Mas o crente vazio, por ele estar sem essa água, para ele tanto faz como tanto fez. É um crente que ele não está nem aí para a vida. Ele é levado pelo vento. Ele está vazio. Ele serve para nada. Ele serve para amassar e ser pisado. O crente vazio não oferece nada. E dentro da igreja tem assim crente vazio. Verdade. Leva o nome de crente porque crê em alguma coisa. Mas nunca foi um cristão, um discípulo, um seguidor verdadeiro. Então ele não tem prazer com as coisas de Deus. Não está nem aí. Tanto faz como tanto fez. Amém? Amém. Esse é o primeiro tipo de crente. Existe outro crente. Crente pela metade. O crente pela metade, olha aqui para mim, ó. Está quase pela metade desse crente aqui. O crente pela metade, ele é meio a meio. Josué, quando ele está diante do povo de Israel, ele disse: não dá para ficar em cima do muro. Quer servir a Baal, vocês sirvam. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então não dá para ser metade. Deus não quer crente pela metade. Aleluia, Jesus. Deus quer crente transbordante. Aleluia. Deus não quer crente pela metade. Porque pela metade, a outra metade pode ser cheia de sujeira. Verdade. Crente pela metade, ele vai para a igreja atrás da oportunidade. Crente pela metade, ele vai para a igreja porque vai vir o pregador de fora, o cantor de fora. Crente pela metade, ele não tem o compromisso. Verdade, Jesus. Crente pela metade, ele não tem aquela vontade de servir a Deus. Ele está pela metade. E essa outra metade, ele acumula pecado, acumula sujeira, acumula mentira, acumula desunião, acumula falsidade. Aleluia, Crente pela Deus. metade, essa outra metade, é metade que ele está tendo da porção de Deus e outra metade ele está tendo de sujeira. Verdade. É crente mundano, é crente que
coração angustiado, coração cheio de maldade, coração que serve para maquinar o mal. Aleluia, Jesus. Tem nome de crente, mas está pela metade. Estão entendendo? Amém, Deus. Querem ver o crente cheio? Aleluia. Vamos encher o crente aqui agora. Amém, Jesus. O crente aqui agora está cheio. Oh, glória! Amém, Jesus. Aleluia! Não está mais nada, hein? O crente está cheio da presença de Deus. É bom? É. Ele está animado, está buscando a Deus, mas ele carrega um ego só para ele. É, Deus é assim mesmo. Ele acha que a presença de Deus é só Pra ele. para ele. Verdade, Jesus. Ele estando cheio, tá bom demais, e os outros que se ferram. É verdade. Então ele está cheio, ele busca Deus, ele está cheio. Mas Jesus não disse que dava uma água que era cheia, para a pessoa ficar cheia da água. Jesus disse que dava uma água que jorrava, A vida que eterna. transbordava. Jesus quer dar essa água aqui, ó. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Transborda na vida de outras pessoas. Aleluia, Deus. Transborda no reino de Deus. Amém? Amém. Então, esse crente cheio. E o quarto crente é o que transborda. Transborda para a vida eterna. Eu não posso ser só cheio. Eu tenho que transbordar. É isso que Deus quer fazer na vida do povo. É isso que Deus quer fazer na vida da igreja. Transbordar. Aleluia, Deus. Tem gente que está cheio, mas está em casa. Tem gente que está cheio, mas só tem comunhão com ele só. Tem gente que está cheio, mas não quer ter comunhão com os outros, porque ele não quer transbordar na vida do outro. Ele está cheio, só que ele não transborda. Jesus disse: a água que eu lhe der transbordará para a vida eterna. Aleluia. Então, quando eu transbordo, eu alcanço outras pessoas. Quando eu transbordo, eu tenho prazer de estar na casa de Deus. Quando eu transbordo, eu tenho prazer de chegar cedo e profetar na frente da igreja. Quando eu transbordo, eu tenho prazer de evangelizar, de fazer visita. Quando eu transbordo, eu não fico em casa dormindo, assistindo televisão, não. Quando eu transbordo, eu sou o primeiro a chegar. Aleluia. Quando eu transbordo, não tem lugar para o pecado. É verdade, Jesus. Por quê? Eu estou transbordando de quê? Da presença. Aleluia. Não tem nenhum espacinho. Não tenho espaço para guardar mágoa. Não tenho espaço para me prostituir. Não tenho espaço para fornicar. Não tenho espaço para nada. Não tenho espaço para fumar, para beber. Não tenho espaço para essas coisas mudando. Aleluia, Deus. Estão querendo brigar comigo? Eu estou transbordando. Aleluia, Deus. Eu tenho que contagiar com essa presença o meu próximo. Porque eu transbordo a presença de Deus. Há 4 tipos de crente dentro da igreja: o vazio, o pela metade, o cheio e o que transborda. Eu quero ser aquele que transborda. Aleluia. Amém? Você tem que ser o que transborda, irmãos. Aleluia, Jesus amado. Tem que ser o que transborda para a vida eterna. Jesus te chamou para transbordar. Não foi para ser um crente vazio, porque um crente vazio é pisado. O crente não tem oração, o crente não jejuma, o crente não busca Deus, o crente não está inútil. E se está inútil, é pisado por todo mundo. O diabo faz gato e sapato porque ele é vazio. Ele não tem uma palavra de consolo, ele não tem uma palavra de ânimo, ele só tem palavra de morte, só tem palavra de maldição, porque ele é vazio. Ele não tem a presença. Ele não tem essa água que jorra para a vida eterna. É isso que Jesus falou assim: olha, eu vou te dar, mulher, uma água que jorra para a vida eterna. E a mulher disse o quê? Me dá logo dessa água que nunca mais eu vou ter sede. Aleluia. Amém? Deus quer fazer com que a sua igreja transborde. As pessoas têm que entender isso. Tem que entender isso. Deus quer transbordar na vida deles. Amém? Disse-lhe a mulher, no versículo 15: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não
não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Amém? Quando essa mulher estava vazia, era marido atrás de marido. Ela estava vazia, não colocava Deus na direção. Então era um marido aqui, era outro marido ali, e nenhum dava certo, já estava nos 5 maridos. Para você ver a vida de uma pessoa vazia. Eita, Jesus. A vida de uma pessoa vazia. É, Senhor. E ela já estava no outro enrosco, né? Porque Jesus disse: você já teve 5 maridos, e o que tu tem agora não é teu. É verdade, Jesus. Amém? Amém. Irmãos, vocês acreditam que tem pessoas que dizem ser de Deus, você carrega algum carro dentro da igreja e já vai no 3º, no 4º, no 5º casamento? É verdade, Jesus. Sendo que Jesus, que nosso Deus disse que Deus fez homem e mulher, é um casamento só. Amém? Amém. É um casamento só. Precisamos mais olhar o bispopado que Paulo ensina para Timóteo. Verdade. Quem almeja o bispopado, boa obra almeja. Aleluia. O marido tem que ser marido de uma só esposa. Então tem pessoas que vêm com tanto enrosco que até nós como pastores não sabemos nem o que aconselhar. Porque é um enrosco que a Bíblia não tem nem resposta para dizer, ó. Ou tem, nós... Porque é muito enrosco. Como tem um ditado, é coisas que até o diabo duvida. É verdade, Jesus. Amém? Amém. Por isso que eu tenho autoridade para falar de casamento. Glória. Por isso que eu tenho autoridade para pregar a palavra. Porque eu Amém. tenho uma só esposa. Glória a Deus. Porque eu me casei uma única vez. Eita, Deus. E é para sempre. Porque Deus Amém. fez casamento para sempre. Aleluia, Deus. Deus, ele não une pessoas. Deus, ele une propósito. Glória a Deus. Aleluia. Mas tem pessoas que não podem falar sobre casais. Porque já casou 3, 4, 5 vezes. Então como que nós vamos aconselhar outro casal que está se separando? Vamos aconselhar se separa e casa novamente com outro? O que a Bíblia diz, não. Seu marido é o primeiro. Sua Aleluia. esposa é a primeira. É ou não é? Jesus olhou para a mulher e disse, ah, mulher, você já teve 5 maridos. Ali foi uma revelação de Jesus. Você já teve 5 e o que tu tem ainda não é teu. Eita, Deus. Tem pessoas que já teve 5, 10. Estão com outro que ainda não é dela. Mas cada um é cada um, amém? Amém. Eu sei que eu tenho uma só mulher. Aleluia. E falo de boca cheia, como foi a palavra. Quão bom é e quão suave que os irmãos vivem. Quão bom que eu tenho uma só mulher. Amém? Glória a Deus. Ai, ai. Aí a mulher disse. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Os nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, e nem em Jerusalém, adorará o Pai. Vós adorarás o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Aleluia. E aí que nós lemos lá, quando dividiu as tribos, que o Jeroboão dividiu as tribos, ficou com 10 tribos, e o Roboão ficou com 2. Então as 2 tribos, que eram Judá e Benjamim, adoravam em Jerusalém, Reino do Sul, lá no templo de Salomão. Então o lugar de adorar era no templo para eles. E as outras 10 tribos, dominadas agora, reinada pelo Jeroboão, adorava a Deus no Monte Gerazim. Tinha pela sua capital Samaria. Eles diziam que o lugar de adorar a Deus era lá no monte, na sinagoga que eles fizeram no Monte Gerazim.
E houve esses conflitos. Onde é o lugar de adorar? É no monte? É no templo? E a mulher faz essa pergunta para Jesus: Senhor, nossos pais disseram que o lugar de adorar é no monte. Vocês dizem que o lugar de adorar é no templo. Jesus diz o quê? Mulher, é chegada a hora. E crê nisso, que a hora é agora. Que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorará o Pai. Mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito E em verdade. e em verdade. Aleluia! Irmãos, não é sobre um lugar. Eu canso de dizer isso. Não canso não, Jesus. Eu insisto em dizer isso. Não é sobre um templo. Não é sobre um lugar. É sobre uma pessoa. É sobre a sinceridade. É sobre Jesus. Amém, Deus. É sobre Obrigada, Ele. Jesus. Eita glória! É sobre Ele. As pessoas têm e temam uma mania. Elas insistem numa mania de dizer que é em tal igreja o lugar da presença de Deus. É na igreja cheia. Outros dizem, é do lugar, a igrejinha vazia. Não diz, é da igrejinha vazia também. Amém, Jesus. Tem gente que eu gosto da igrejinha vazia porque ali a presença de Deus é grande na igreja vazia. Outros dizem, não, é na igreja grande, um louvor bonito, onde tem os grandes cantores, ali uma banda boa. Mas e tem aqueles outros que dizem assim, no monte é o melhor lugar de buscar A a Deus. Deus. Amém, Jesus. É ou não é? Verdade. Outros dizem, de madrugada é a melhor hora de buscar A a Deus. Deus. Que a filha é pequena. Jesus disse o quê? Mulher, crê nisso, que nem nesse monte, nem no templo em Jerusalém adorará o Pai, mas os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito E em e em verdade. Então, irmão, não é o monte. Aleluia, Não é Deus. você ir para o monte fazer uma campanha de 10 dias. Não é lá no monte que está a presença de Deus. Não é. E também não é na igreja. Os verdadeiros adoradores adoraram o Pai em espírito e em verdade. Amém. Jesus disse em Mateus 6,6: fecha a porta do teu quarto e ora o teu Pai em secreto, que vê todas as coisas e te recompensará em secreto. Aleluia, Jesus. Então Obrigado. Jesus já está dizendo, olha, o lugar de orar é dentro do quarto. Sim ou não? Sim. Mas ele não está enfatizando que nós temos que orar só dentro do quarto. O que eu entendo, pastor? Eu entendo que Jesus está dizendo, olha, o importante é você separar um momento para orar. Verdade. O importante é você tirar um momento para orar. Não é o lugar, não é o quarto que é poderoso. Não é a oração de madrugada que a fila é menor. Não é o monte que está mais perto de Deus. Não é na igreja que Deus é a casa de Deus, que a Bíblia diz que a casa de Deus somos nós. Aleluia, Jesus. A igreja é a casa de oração, é o lugar onde nós se reunimos. Mas o templo do Espírito Santo é aqui dentro. Ó. Os Aleluia! adorarão o Pai em espírito E em verdade. Aleluia! Agora, muito se fala em adoração, mas de fato o que é adorar a Deus? O que é adorar a Deus? Eu falei que no culto de ensino hoje eu ia falar sobre adoração, porque se nós não adorar a Deus com perfeição, nossa adoração não passa do teto. É verdade, Jesus. Se nós não formos um crente transbordante, nossa adoração não passa do teto. Porque tem muito crente vazio, como aquele copo, É que verdade. diz sou adorador, que vem para o culto, no culto de oportunidade, para ter uma oportunidade para estar louvando e dizer, estou adorando a Deus. Escolhe aquele louvor que fala de adoração. Eu só quero adorar. Adorarei, Senhor, mais uma vez adorarei. Escolhe esse louvor e diz, eu estou adorando a Deus. É assim ou não é? Verdade, Jesus. Só que são crentes o quê? Vazios. Verdade, meu Deus. E acham que cantar o louvor é o quê? É adoração. Tem outros que estão pela metade. E vai para o culto, cantar o louvor e dizer adoração, mas a sua vida está cheia de pecado. Verdade, meu Deus. É metade de Deus, das coisas de Deus, e outra metade de pecado. E a Bíblia diz, irmãos, que o pecado faz separação O homem para... do homem para Deus. Eita Deus, aleluia. Então, se eu estou cheio de pecado aqui, dizendo que estou adorando a Deus, a minha adoração não passa do teto. Porque eu sou crente pela metade. Pela metade, é verdade. Se eu estou cheio de pecado e de sujeira
dizendo, estou adorando a Deus, a adoração não passa do teto. Porque eu sou crente vazio. O crente cheio da presença de Deus, mas com o seu ego lá em cima, achando que só ele tem que ter a presença, achando que ele é o bambamã, achando que ele é o maioral, é a quarta pessoa da Trindade. Porque tem crente que se acha a quarta pessoa da Trindade. Eita, porque ele não pode Deus. ser o Pai, ele não pode ser o Filho nem o Espírito Santo. Então ele é o quarto. Aí ele é o quarto. Aí, eu sou o quarto da Trindade. Ele se acha o quarto. Ele se acha, ele está cheio da presença de Deus. Falta limite para as compras de início de Aleluia, Espírito Santo. Ele está cheio. Verdade, Jesus. Está cheio da presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aí ele se acha o quarto da Trindade. Mas ele é cheio de ego, de querer ser, achismo, orgulhoso. E Jesus está em busca do crente, o adorador que transborda. Amém, Jesus. Então, resumindo o que é adoração. Resumindo o que é adoração. Adoração tem a ver com entrega. Aleluia. Prostrar-se. Verdade, meu Deus. A palavra adoração no original, no grego, é proskineu, que quer dizer adorar, se prostrar, lamber como um cachorro que lambe a mão do seu dono. Então a adoração não tem a ver com quem canta um louvor. Porque você vê muitas pessoas do mundo secular que ao mesmo tempo que está cantando música de funk, música de forró, música do mundo, eles estão cantando música evangélica. Verdade, meu Deus. Quando surgiu aquela música lá do Zaqueu lá, do Regis Danese, como o Zaqueu, essa música estourou em vários ritmos. Verdade. Pessoas que nem crente eram cantavam. É verdade, meu Deus. Né? E tem assim, a música que é adorar, eu vou adorar a Deus, vou adorar. Só que pessoas que não são cristãos, pessoas que são vazias, e dizem que o importante é estar adorando a Deus, então elas não sabem o que é adorar. A Bíblia diz lá em Marcos capítulo 5 que os demônios, quando viram Jesus, eles estavam lá no Gadareno, e quando Jesus vem de longe, os demônios se prostram e adoram. Eu faço essa comparação para perguntar uma coisa: será que os demônios estavam cantando um louvor? Ou será que os demônios caíram de joelho para adorar o nosso Senhor? Caíram de joelho. A palavra adoração significa cair de joelhos, se arrepender. Quando o Abraão ele vai levar o seu filho lá no Monte Moriá, ele diz para os seus servos: fiquem aqui, que eu e o moço iremos lá adorar e depois retornaremos. Amém. Agora eu pergunto: qual era o tipo de adoração que Abraão ia fazer lá no monte? Sacrificar o seu filho. Entregar para o Senhor. Oh, glória, aleluia. Adoração, de uma vez por todas da nossa mente, significa sacrificar, se entregar para o Senhor. Aleluia. Se a pessoa está no culto, vem cantar, vem louvar, mas ela não se entregou totalmente para Deus, ela não é uma adoradora. Ela só canta, ela só participa, ela só gosta, ela é um crente pela metade. Porque a adoração tem a ver com entrega. A adoração tem a ver com se entregar para Deus. Amém, Jesus. E a pessoa que se entrega para Deus, Deus não só enche, Deus transborda na vida dela. Aleluia. Então você percebe que quem adora a Deus é aqueles que é transbordante. Aqueles que têm prazer nas coisas de Deus. Quem adora a Deus é aqueles que têm prazer de buscar a Deus. Aqueles que têm prazer de vir para o culto. Quem adora a Deus é aquele que tem prazer de abençoar a vida do próximo. Aquele que tem prazer de falar de Jesus para o seu irmão. Porque ele é um adorador. Adorador é quando nós se arrependemos. Adorador é quando nós se entregamos. Adorador é quando nós perdemos a nossa vida, mas ganharemos com Cristo. Amém, Jesus. O verdadeiro adorador, ele sabe que o evangelho é perder e não ganhar. O verdadeiro adorador sabe: eu poderia estar ganhando, eu poderia estar trabalhando, eu poderia estar descansando, mas eu largo mão de tudo isso para estar adorando meu Deus. Porque ele sabe que ele é um adorador, ele é um crente que transborda. Aleluia. Amém? Amém. Então, a adoração é isso, é se entregar. É se entregar totalmente.
eu sou um adorador que transbordo, não há lugar mais para o pecado na minha vida. Amém, Jesus. Não há lugar mais para palavras torpes. Não há lugar mais para palavrões. A minha voz tem que mudar, a minha fala tem que mudar. A boca que amaldiçoava, agora tem que abençoar. Porque eu sou um adorador que transborda. Aleluia! Eu não só apenas canto louvor. Eu não só apenas ando com culto. Não. Se for um culto com uma pessoa, eu venho. Se for um culto com 10, eu venho. Se for com 20, eu venho. Amém? Amém! Então, um adorador é assim. Glória a Deus. Glória a Deus! Deu para entender o que é um adorador? Amém! 22, Jesus diz assim: vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia! Então, Deus ele não recebe qualquer adoraçãozinha, não. Se engana quem pensa. É verdade. Deus não recebe qualquer adoraçãozinha, não. Ele diz que Deus se importa. Deus procura os verdadeiros adoradores. Ele se importa que aqueles que adoram. Se é para adorar, tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. Então você percebe que muitas pessoas vão para a igreja motivadas por alguma coisa. Mas não porque ele é um adorador. É verdade. Aí nós criamos estratégias. Criamos estratégias para que as pessoas venham para a igreja. Aí nós colocamos uma faixa de campanha. Aí nós chamamos um pregador famoso. Chamar aqui o... Mesmo que não seja famoso, mas que redopei, né? Chamar aqui o Juntro. Vai lotar aqui. Nem sei se o cara é tão famoso. Mas tem uma família na rede social. Vai chamar o Fernandinho para cantar. A Ana Paula Valadão. Então, irmão, transborda de pessoas aqui nesse lugar. Porque nós criamos estratégia para que a igreja enche. Só que quando esses cantores ou esses pregadores, que muitos deles recebem milhões para vir aqui. Milhões não, 1000, né, Vitor? 1000. Mas não é R$1.000, não. Porque R$1.000 é até bom. 10, 15 mil. Eu ainda digo mais. Um adorador verdadeiro que transborda para a vida eterna, ele cobra um preço justo e não um preço injusto. Porque o que cobra um preço injusto trabalha por salário e é mercenário. Ele trabalha para receber. Então ele não é um adorador por excelência, ele só vai por conta de salário. Se não tiver salário, ele não vai. Porque ele é vazio. Amém. E aí, nós criamos estratégias que botam aqui. Campanhas, faz cultos especiais, oferece alguma coisa, vai ter isso, vai ter aquilo, né? vai vir fulano de tal, fazemos cartazes, completos, e até que vem um monte de pessoas. Mas quando acabar todas essas estratégias, vai ficar uma ou duas ou três. É verdade, meu Deus. Os adoradores de verdade. Porque os que são vazios, que são pela metade, aqueles que são cheios do ego, só vêm enquanto tem a proposta para eles. É assim ou não é? Verdade. Ou eu estou falando besteira aqui? Ou eu estou falando ardeira? Mas Deus, ele procura os verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amém, Jesus. Os que transbordam. Obrigado. Amém? Amém. É aqueles que transbordam. Glória a Deus. Glórias a Deus, aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Obrigada, Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus. Poderoso Deus. Lucas, vou ler aqui, Lucas 7,
36. Lucas 7, 36. Volta aí, irmão. Volta aí só no livro. Lucas 7, 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher, diga uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa de fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, Aleluia, Jesus. e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava com os cabelos da sua cabeça. E beijava os pés, entra aqui a palavra que eu escrevi, e ungia-lhe com unguento. Amém, Jesus. Amém? Amém. Essa mulher, quando ela viu Jesus, era uma mulher pecadora, sim ou não? Ela viu Jesus, ela veio por detrás, ungia, secava com os cabelos e beijava os pés. Está aqui a verdadeira adoração. A verdadeira adoração é essa, é quando nós se prostramos aos pés de Jesus. Ela era uma pecadora, mas ela viu a oportunidade de se jogar aos pés e se lançar aos pés de Jesus. Então, a adoração tem a ver com prostrar-se, com se Aleluia. entregar-se, como dizer, Senhor, eu sou teu. Senhor, faça a tua vontade. Senhor, eu pequei até agora, mas agora eu me prostro, eu me rendo, eu me arrependo. Me perdoa, Senhor. Eu quero ter uma nova vida, eu quero ser agora um adorador. Amém, Jesus. Aleluia. Obrigada, Essa é a verdadeira adoração. É quando eu me prostro, é quando eu me lanço. A palavra diz que ela beijou os pés de Jesus e chorava e secava os seus cabelos. Então, próximo de Deus significa beijar como um cachorro que lambe a mão do dono. Amém, Jesus. Então, aquela mulher está dizendo assim: o Senhor é o meu dono. Eu me prostro diante de ti. Essa é a verdadeira adoração. Amém? Amém, Jesus. Tem adorador aqui nessa noite? Aleluia. Tem pessoas aqui que transbordam para a vida eterna? Amém, Jesus. Eu Então, creio. a partir de hoje, vai ser um adorador transbordante. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz alguma com as Aleluia. suas mãos, só você para a vida. Vamos dar uma salva de palmas. Aleluia, Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Sim, Jesus. Meu Deus, te agradecemos por mais esse dia, por mais esse culto, Senhor. Sim. Aqui nós aprendemos muito, Senhor. Aprendemos que não queremos ser crente de qualquer forma, crente vazio, crente pela metade, nem só crente cheio, mas crente transbordante. Aprendemos o que é o significado de uma verdadeira adoração, para que nossa adoração passe desse teto, É Senhor. verdade, Jesus. Nós temos que ser um adorador transbordante. Sim, Espírito Santo. Ah, Deus poderoso, Senhor. Pai, eu oro sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Senhor. Sim, meu Deus. Que aqui nesta igreja, Senhor, venha sair pessoas transbordantes da tua presença. Sim, meu Que Deus. aqui nesta igreja venha sair pessoas cheias, mas não só cheias, mas cheias que transborda, Pai. Aleluia, 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 Jesus. Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Venha alcançar a tua igreja, venha alcançar o teu povo,
Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, encher, venha transbordar esse crente vazio. Ah, Deus, venha completar esse que está pela metade, Jesus. Venha transbordar esse que está cheio, Senhor. Em nome de Jesus, que nós venhamos sair daqui hoje diferentes, Senhor. Para a glória e para a honra do teu nome, Pai. Em nome de Jesus, Deus, derrame do teu poder, derrame do teu Santo Espírito, da tua presença nas nossas vidas, como um som, como uma voz de muitas águas, como um vento impetuoso, que o teu Espírito venha bailar sobre nós, ó Deus. Em nome de Jesus, que venhamos ser cheios, transbordante para a glória, para a honra do teu nome, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, vem sobre nós. Vem sobre a tua igreja, vem sobre esse povo, Pai. Queremos sair daqui transbordante da tua presença, em nome de Jesus. Aleluia, 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 Jesus. Glória, 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 glória. Santo, santo, Deus poderoso. Nós te adoramos, ó Deus. Nós te exaltamos, Jesus. Amém. Recebe nossa oração nessa noite. Recebe nossos louvores, Pai. Em nome de Jesus. Nos limpa completamente. Amém. Para que venhamos ser adoradores por excelência. Um adorador genuíno na Amém. tua presença. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Jesus.